Fala, corretor de seguro! Se tu está assistindo esse vídeo, é porque tu está preocupado com as mudanças da nossa profissão. E se esse de fato é o motivo, assiste até o fim, eu tenho uma excelente notícia para ti. Meu nome é Norton de Oliveira Filho, atuo há 20 anos no mercado como corretor de seguros, tenho formação em gestão de riscos logísticos, especialização em seguros de transportes e sou CEO e fundador da Luber Corretora de Seguros. Alguns números da corretora. Atualmente nós emitimos, em média, 25 milhões de reais em prêmio ano e seguramos mais de 50 bi em mercadorias. Um pouquinho da minha história para tu me conhecer. Eu comecei a minha carreira lá no início dos anos 2000 vendendo equipamento de rastreamento, os primeiros rastreadores que surgiram. Em 2005, uma corretora de seguros de São Paulo me contratou para ser comercial. Eu não entendia nada de seguro, mas eles tinham interesse na minha carteira, no meu conhecimento de mercado. E então, sem conhecer uma vírgula de seguro, eu me aventurei. Comprei, era início de carreira, não tinha muito a perder, eu fui. Demorei muito para aprender sobre o mercado, sobre produto, sobre cliente. E aí no início eu até acreditava que o negócio era ser corretor generalista, era variar de seguro de transporte, seguro de automóvel, né, fazer de tudo um pouco que o meu rendimento ia ser melhor. Mas não era, mal dava para pagar as contas no final do mês, aquilo que eu tirava na corretora. Não conseguia ter estabilidade, eu era recém-casado e tava difícil, tava bem difícil naquela época. Então, numa conversa com a minha esposa, eu tive um estalo de, por que não ser um especialista? Me especializar numa área que tem menos concorrência e que requer especialização, que requer conhecimento. Precisava ser mais técnico, né? Só que eu não tinha conhecimento, eu queria só trabalhar com seguro de transporte, não tinha conhecimento. Mas eu pensava, mas se eu me tornar um especialista, se eu for um ponto de referência tão único, a ponto do cliente precisar de mim e me ver como seguro em pessoa, foi aí que me deu estalo. E aí que eu entendi qual era o meu caminho. Foi então que eu comecei a ir atrás de especialização, de conhecimento, workshop de seguradora, cursinho da Funenseg, palestra, leituras aqui e ali, inúmeros cursos no mercado, nas escolas especializadas, mas nenhum desses cursos me dava o que eu precisava. Que era a vivência de corretor, que era atender o cliente na ponta, que era o contorno de objeção. Mas mesmo assim, no peito e na raça, eu consegui. E 20 anos depois, eu tô aqui, construí uma carreira sólida, aos trancos e barrancos, que só cresce ao longo do tempo. Mas contigo pode ser diferente. Esse tempo pode ser bem mais curto. E agora que tu já me conhece, deixa eu defender minha polêmica tese. O corretor de seguro vai acabar. Mas não é literalmente. É o mercado que está mudando e o padrão de consumo está mudando. Se a gente analisar e ver como é que o pessoal está contratando seguro agora, vai ver que tem uma grande diferença do que era 20 anos atrás. Com o surgimento das insurtechs, os grandes investidores, os tubarões do mercado, começaram a olhar diferente para o mercado de seguros. E aí começam a surgir essas bizarrices, eu vou falar assim, vou dizer bizarrices no mercado, que é a venda direta ao consumidor. Que é um misto de seguradora e corretora, uma concorrência predatória e desleal através de plataformas. E aí tu vai me dizer, não funciona, os caras não atendem, não é legal. Cara, não funciona. A gente sabe que a gente é do mercado, mas o consumidor não quer saber. Ele quer preço e ele quer atendimento. Mas se tu ainda não acredita que o mercado vai mudar, deixa eu te lembrar da história da Blockbuster. Quem é mais antigo lembra? A Blockbuster era uma rede mundial de videolocadoras, tá? Os mais novos nem sabem o que é isso, que existia uma em cada esquina. Eles tinham um padrão diferente de atendimento. Tu chegava lá e sempre tinha um lançamento diferente das locadoras tradicionais de bairro. Então eles fizeram muito sucesso lá nos anos 90, nos anos 2000. Se alguém falasse que a Blockbuster ia quebrar, era zoado, porque a Blockbuster era mundial, era um troço absurdo. E aí então veio a Netflix. E o resto é história. O que aconteceu com a Nokia, com a chegada dos smartphones, com os táxis, com o surgimento da Uber, vai acontecer no nosso mercado. Não tem como escapar, pessoal. Isso é natural, a gente tem que enxergar a verdade. A nova geração Y e Z, eles não contratam mais seguro da forma tradicional ligando para o corretor. Eles contratam através de um aplicativo, na palma da mão. Eles preferem tratar com chatbot do que com pessoa. E a gente tem que aceitar isso e se reposicionar, se adequar. Eles não querem mais ficar esperando a cotação no outro dia. Eles querem agilidade, eles querem solução na hora. Eu tenho filho da geração Y e Z, eu sei como é que eles funcionam. É tudo para ontem, eles não conseguem nem esperar propaganda na TV. Nós, que somos dos anos 80 que a gente via propaganda, eles não sabem o que é propaganda. Propaganda é um absurdo. Mas é a geração. E muitos nem sonham em ter carro, sonham com as experiências, viajar. E é nesse contexto do corretor do automóvel, que segundo a Fenacor é 60% dos colegas do mercado, tá com seus dias contados, mas tem duas alternativas. A primeira, investe pesado em tecnologia e vai brigar com as insurtech. Eu acho que não é o caso aqui, da maioria, da nossa grande maioria, da nossa massa. E a solução 2, que é a que eu defendo aqui, que é buscar se reposicionar no mercado. Trabalhar com produtos que requerem de um atendimento técnico especializado de um corretor, que não podem ser contratados através de aplicativo.
E aí entram os seguros de grandes riscos, os riscos nomeados, os seguros de RC, de responsabilidade civil, e os seguros de transportes, que é onde eu atuo e é onde eu tenho propriedade para falar. Eu estou há mais de 20 anos, já comi o pão que o diabo amassou nesse negócio. E eu digo por que é o melhor. Porque o setor de transportes, ele move a economia do país. 70% do que nós consumimos passa por um caminhão. Desde o pãozinho do café da manhã até o carro que tu passeia de noite, passa por caminhão. 2, tu consegue fidelizar o teu cliente por causa do teu atendimento personalizado, que requer conhecimento específico. E 3, que é o mais interessante para nós corretores, remuneração recorrente. Tu fideliza o cliente e mensalmente tu recebe a comissão da conta do seguro. Obviamente que tu tem que trabalhar pra caramba, né? Mas tu tem a fidelização e a remuneração recorrente. Agora, rapidinho, vou falar de uns números, sem perder muito tempo com o número aqui nesse vídeo, tá? Só o setor de transporte rodoviário, ele movimenta 400 bilhões de reais anualmente, o que representa 6,5% do PIB brasileiro. Gera mais de 2,5 milhões de empregos diretos e indiretos. É um mercado que é ligado diretamente à movimentação da economia. Toda a indústria precisa de um transportador. Tudo que nós consumimos passa por um caminhão, praticamente. E o mais interessante, tudo precisa de seguro. O seguro é obrigatório no Brasil. O RCT-RC tem que ser contratado pelo transportador. E precisa de um corretor especialista para orientar na contratação. O seguro é obrigatório e precisa de um especialista. E a diferença é clara. O especialista discute risco, operação, legislação, não vende apólice. Vende tranquilidade, vende oportunidade, segurança operacional. Não briga por preço. E é por isso que nós somos muito mais respeitados dentro do mercado de seguradoras, porque eles querem corretores que sejam especialistas e que saibam o que estão falando. Então, pessoal, para tu te tornar um especialista, eu costumo dizer que tem 3 pilares básicos que tu tem que dominar como profissional. E eu não vou te ensinar como dominar agora. Eu vou te ensinar quais são. Como é depois. Pilar número 1, conhecimento técnico incontestável. O que tu tem que saber? Tu tem que dominar a diferença entre seguro de transporte nacional, seguro de importação, seguro de exportação, qual setor, qual indústria, qual empresa se destina a cada um deles. Precisa conhecer a fundo o RCT-RC, que é o seguro obrigatório do transportador rodoviário de carga. Tu tem que entender da Lei 14.599, que redefiniu as regras do jogo do seguro de transporte de carga. Saber o que uma cobertura ampara é o básico. Nós, como especialistas, nós temos que saber o que ela exclui e como proteger o cliente da gente dessas exclusões. Então tem que ter um conhecimento muito profundo e sempre se atualizando. O pilar 2, tu tem que ser um gestor de risco, tem que aprender a ser um gestor de risco. Tu precisa aprender a analisar a operação do teu cliente. E aí tu vai ter que entender de transporte, de cadeia de suprimento, de operação logística. Tu vai ter que entender a diferença entre gestão de risco e gerenciamento. Tu vai ter que aprender quais ferramentas nós, como corretores, temos disponíveis para mitigar o risco. Como desenhar um PGR que não só seja aprovado pela seguradora, mas que de fato reduza a sinistralidade do cliente e que ele consiga cumprir. O teu papel como corretor especialista é transformar o seguro de uma despesa obrigatória para um investimento estratégico para o cliente. Atuar dentro da seguradora. E eu te ensino como construir esse relacionamento sólido. O pilar 3, dominar o processo de sinistro e a venda consultiva, que é o que tu tem que executar muito bem. O sinistro é o momento da verdade, é quando a gente entrega o produto. Tu precisa saber o fluxo, quando ele nasce e quando ele morre. O papel da reguladora, da gerenciadora de risco, da corretora, da seguradora. Como defender uma negativa, atuando como um advogado na esfera administrativa dentro da seguradora. Tu esquece o discurso de preço. Tu tem que construir relacionamento, tanto com o cliente quanto com a companhia. Gerar rapport e seguir 4 passos, que eu digo. Relacionamento, confiança, conhecimento técnico e só então tu vai fechar o negócio. Então, esses são os 3 pilares que eu te ensinei. E é isso que diferencia o corretor que fatura 5 mil por mês do que fatura 500 mil por mês, atuando no mesmo nicho, no mesmo mercado, na mesma carteira. Vocês já pararam para pensar que nessa nossa profissão tem colega que anda de helicóptero, enquanto os outros alguns, andam ainda de ônibus? Então o que eu acabei de te mostrar com esses 3 pilares foi um mapa. Foi o que fazer. Mas para atuar nesse mercado, tu precisa de um guia que te ensine como fazer. Eu vou te ensinar como abordar as seguradoras e vender o risco. Como montar o QAR. Como prospectar, que é muito importante. E qualificar os leads certos para abordar. Como aplicar a minha metodologia de 4 passos no fechamento do negócio, que a gente aplica aqui na Luber e que fez o nosso faturamento triplicar nos últimos 5 anos. É isso que eu ensino na minha mentoria, Corretor 5.0. É um programa de 8 semanas,
onde eu te pego pela mão e te transformo em especialista. Tu vai faturar 10 vezes mais, atuando num ramo carente de profissionais qualificados. E aí tu vai me perguntar, por que eu não faço um curso tradicional? Então por que eu não vou na Funenseg ou na ANS e faço um curso para aprender sobre o tema? Porque eu já tive lá. Eu já fiz inúmeros cursos da Funenseg. Meus cursos estão ali. Eu tenho aqui só diploma da Funenseg de cursos que eu fiz. Mas eu posso te dizer o que eles ensinam lá. Muita teoria e pouca prática. As aulas são focadas em ensinar condição geral e clausulado. Tu não aprende o dia a dia. Tu não aprende a atender cliente, a lidar com o cliente, a contornar a objeção. Os professores, na maioria, são advogados, executivos de seguradora, que não entendem nada da prática. Eles entendem muito de produto, mas não entendem o dia a dia do mercado, não entendem sentar na frente de um cliente e debater. 3, eu vou te ensinar como atender o cliente, como organizar a tua corretora, para tu ser um corretor especialista com base nos meus 20 anos de experiência gerindo corretora. Então, se tu tá cansado de brigar por 50 pila numa renovação e ser mais um na multidão, tu quer ser referência, tu quer te tornar autoridade, tu quer mudar de patamar, a tua hora é agora. Vamos agendar uma conversa. As vagas da minha mentoria são limitadíssimas, porque eu faço questão de dar atenção individual para cada um dos mentorados. O meu tempo ele é escasso, porque eu vivo na gestão da minha corretora e dos meus negócios. Então, clica no link, não perde a oportunidade e agenda uma conversa comigo.